Uma das defesas que se faz do capitalismo é a defesa, primeiro, de que o capitalismo é o único sistema que gerou riquezas e que os empresários que geram a riqueza. Eu poderia primeiro perguntar o que é riqueza, mas eu acho que nem é essa a questão, não vou entrar nesse mérito da questão. Eu não vou negar também que a vida de um trabalhador, comparado com a Idade Média, é um pouco mais fácil. A gente tem algumas facilidades que talvez tenha sido o capitalismo que tenha gerado. No entanto, ele gera uma riqueza com que custo? No lombo de quem está sendo gerada essa riqueza? A gente tem um padrão de vida de um trabalhador aqui e de um nobre no feudalismo, que era aqui. Quando a gente tem um crescimento da riqueza, ela não cresceu assim, ó. A gente não tem a mesma distância. A gente tem isso aqui, ó. O trabalhador vive assim, só que o nobre, os aristocratas, a elite, vive com padrão aqui. Sai da tela, gato. Tanto de desigualdade que o capitalismo gera, essa riqueza que ele gera, tá na mão de quem? Tá beneficiando quem? A gente tá ganhando o quê, de fato? A grande maioria da população tá ganhando o quê, de fato, com essa riqueza? Com que custo? Com a destruição do meio ambiente, com o aumento da desigualdade, com a exploração, com o aumento de horas trabalhadas, porque de fato um trabalhador agora trabalha mais do que um trabalhador trabalhava na Idade Média. Tá indo pra onde essa riqueza? É isso que você tá defendendo? Você então tá defendendo uma riqueza que nem pro seu bolso vai. Legal, hein, cara? Puta defesa. A principal defesa que eu percebo no capitalismo, e que é trágica, é a defesa do empresário como gerador de riqueza. Porque quem gera riqueza é o trabalhador. Empresário não existe sem trabalhador. E o trabalhador perdeu essa noção. Os trabalhadores estão tão alienados do sistema que eles pertencem que eles realmente acham que o empresário é bonzinho por dar emprego. O que o trabalhador vende? Ele vende a força de trabalho dele, ele vende o tempo dele. E ele sempre vende por menos do que vale, porque é isso que gera riqueza. O que gera riqueza é a exploração. Não tem riqueza sem injustiça. Você não consegue ser rico sem explorar alguém. Defende essa porra agora. Defende um sistema que gera riqueza apenas para alguns. Defende um sistema que só gera riqueza acabando com o meio ambiente, matando sistematicamente seres humanos. Essa alienação faz com que o trabalhador perca a noção de que ele não é uma peça descartável. Porque o trabalhador atualmente ele está eternamente com medo. Ele tem medo de ser substituído. Ele tem medo de ser descartado. Ele tem medo de perder o emprego, não ter para onde ir. Tem mobilização mesmo. Como é que você faz uma greve com medo de ser despedido? Mão de obra excedente baixa o preço da mão de obra. É por isso que o capitalismo vive necessariamente da crise. O capitalismo ele gera crise, ele precisa da crise. A crise é automática, é a base do capitalismo. Então a gente tem um longo percurso, porque eu imagino que vai ser longo do jeito que está, do trabalhador perceber a importância e a sua própria potência. Eu não sou comunista, mas é irresistível falar isso. Trabalhadores do mundo, univos. Vai que é nossa.